O sistema prisional em Bauru tem 3.211 vagas em sua capacidade, segundo as suas instalações, mas comporta hoje, neste momento da entrevista, uma população carcerária de 5.145 presos em Bauru. É o CDP e as duas unidades, a unidade 1, 2 e 3, que antigamente, há um tempo, era do regime fechado, e agora eles estão operando num sistema aberto. Mas tem uma notícia nova para você que está em casa: a população carcerária vai dobrar em função de reformas que estão sendo realizadas pelo governo do Estado. Para conversar sobre o impacto dessas instalações e da questão do servidor público em relação a essa estrutura, está conosco o representante do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Penitenciário Paulista, o Gilson Pimentel Barreto, aqui conosco no estúdio da TV Câmara. Gilson, são esses os dados mesmo? Aliás, os dados estão disponíveis no site da SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, tanto quanto a capacidade quanto a população carcerária em andamento. Primeiro, vamos falar sobre essa população carcerária aqui. No CDP, 844 vagas e 1.415 presos. Eles deveriam ficar lá de forma temporária, só para lembrar. Isso, Nelson. O preso no regime de centro de detenção provisória seria o preso de regime provisório até a condenação, e aí tinha que ser destinado para os regimes semiaberto, fechado, segurança máxima, média. Aqui qual que é o problema central? É uma questão de segurança pública relacionada ao tempo de demora do judiciário ou envolve outras questões de falta de vagas no sistema inteiro? Eu acho que as duas coisas, né? Tanto o judiciário está abarrotado, não consegue julgar os processos aí num tempo mais rápido, e falta de vagas também. Agora, na unidade 1 do sistema da antiga penitenciária de Bauru, que a gente classificou de apelidar, 662 vagas de capacidade e 1.288 presos. Já vou dar da unidade 2, que é parecido o número, 581 vagas de capacidade e 1.294 é a população carcerária. Como amontou esse monte de preso lá dentro? Essa capacidade atual hoje ainda ela tá faltando ser completada, né? Porque as unidades estão passando por reforma, só tem 2 raios operando em cada unidade. Então, a hora que terminar o terceiro raio, aí a tendência é aumentar. E o governo, infelizmente, na questão penitenciária, quando ele fala que ele cria uma vaga, vai ocupar esse lugar 3 ou 4. Porque, infelizmente, não só no estado de São Paulo, mas em questão de Brasil, né, a superlotação nos presídios é comum. Isso tem sido a regra do sistema. Infelizmente é a regra. Agora, Gilson, para essa realidade, você conversou conosco sobre a situação anterior recentemente, a gente está falando aqui sobre a questão de reforma. Você falou na imprensa local que as reformas em 2 unidades devem dobrar essa capacidade de vagas? Isso, porque as unidades hoje, a capacidade oficial delas é de 600 vagas em média. As reformas, elas vão elevar o número de vagas da capacidade para 1.550 em cada unidade. Mas isso significa que aí vai ficar folgando para a quantidade de presos atual, ou nessa regra que vocês estão acostumados vai abarrotar ainda mais? Isso, o governo ele veio e disse que era só para acomodar quem já está sobrando. Mas infelizmente a gente sabe que essa não é a realidade, né? Se tiver 1.500 vagas, vai ter 3.000 presos por unidade. Vai falar que no mínimo. Que tá folgada a cela. Até porque tem falta de vagas do regime semiaberto no estado também, né? Aí a necessidade das vagas, você ampliar uma unidade que já existe, sai mais barato do que construir novas unidades. Gil, só para sensibilizar a população, que a grande maioria, lógico, não está preso e está aqui fora, levando a sua vida de forma honesta, enfim, civil, mas é um espaço reduzido e vai amontoando dentro da mesma cela, é assim mesmo? Infelizmente. A cela deve ter um espaço de uns 3 metros por 4, 2,5 por 4. Aí você tem ali um lugar que teria que ter 5, 6 camas e tem 10, 15 pessoas. Vai juntando no chão, onde dá. E casos de dormir 2 até na mesma cama. O banheiro é nesse mesmo espaço? No mesmo espaço. Nós temos 160 unidades prisionais no estado de São Paulo, você passou para a gente, o que daria mais ou menos 32 mil funcionários do estado. Quantos precisariam pela regra do jogo natural?
assim, estudos do Ministério da Justiça indicam que seria o número ideal a cada 3 presos um funcionário. Mas isso a gente acha que vai ser muito, muito difícil de chegar nessa conta, né? A cada 3 presos um funcionário, pegando só pela conta da população carcerária das unidades que estão instaladas em Bauru, 5 mil, a números redondos, teriam que ter 5 mil vezes 3, desculpa, estou fazendo a conta errada aqui, por 5 mil, 3 presos a cada um. Quantos vocês têm? Qual é a defasagem de vocês? Hoje a unidade CPP1 acho que está em torno de 157, abaixo do padrão de lotação funcional estabelecido pelo governo, que é de 160 para a unidade. A P2 com 158. O CDP deve ter aí em torno de uns 160, porque eu acho que ali a capacidade é um pouco maior por ser rotativo, né? O padrão de lotação de servidor utilizado pelo Estado é 160 por unidade. 160. Eles trabalham em jornada de 12 por 36. 12 por 36. Em alguns casos, a EVPs até tem 24 por 12, 36 por 24 por 48 e 12 por 36. Até um certo tempo, para recordar aqui, a Polícia Militar fazia translado, deslocamento de preso, por exemplo. Qual é a situação hoje, ou quando fica doente, ou quando tem que vir para o judiciário, enfim? Em alguns casos, a Polícia Militar ainda atua, mas a maioria das vezes é só o pessoal do sistema penitenciário mesmo. Hoje, a EVP já começou a fazer escolta em São Paulo, a intenção é estender isso para o interior, né? Na capital já começou, mas normalmente é o agente penitenciário que vai. Se vocês têm uma capacidade para dobrar as unidades 1 e 2 aqui, que estão em reforma nesse momento, isso já está consolidado, portanto, de cerca de 600 para 1.550 vagas. O Estado, a SAP, já sinalizou a ampliação do número de funcionários, servidores, nessa mesma proporção? Até o momento não. Até a gente vem pedindo isso, né, como reivindicação de categoria já em negociações com o governo, mas até o momento não tem sinalização de que vai aumentar o padrão funcional das unidades. Vocês contavam também, entre outras demandas, Gilson, para a gente repassá-las aqui, que tem um expediente, um procedimento junto à vara de execuções relacionado à questão do acompanhamento de preso em unidades prisionais. Com a tornozeleira, qual a condição que mudou nessa situação? Então, o sindicato ele protocolou esse expediente aí junto à execução, principalmente no sentido do funcionário que tem que acompanhar o preso até o hospital. O número de servidor já é muito deficitário nas unidades, e aí quando você tem que levar o preso para o hospital, ainda o hospital não quer que o preso fique lá sem um servidor, sendo que são presos de regime semiaberto, que, assim, pela teoria da pena, ele já está em fase de ressocialização, que ele está preso pela consciência dele. Então não tem a necessidade de ter um funcionário lá. E se você tem o preso que sai na saidinha com a tornozeleira eletrônica, que trabalha na rua, que é monitorado da unidade, nós entendemos que não tinha necessidade do servidor estar no hospital com o preso. A própria classificação da questão do preso em regime semiaberto, de poder trabalhar durante o dia em processo de ressocialização segundo a lei, já torna um pouco estranho o hospital fazer essa exigência. Isso, até porque o antigo hospital de base, ele tinha uma ala que era para atender a presos. E essa ala ela era dotada de grades. E o hospital fez a reforma, tirou as grades, porque disse que ali não era cadeia. Se o preso estava ali, ele estava como um cidadão comum para tratar da saúde. Então não tem por que ter um servidor num espaço que é estranho para nós, né? Para o nosso trabalho. É hostil, assim, até porque você não tem o controle das pessoas que vão estar por ali. E não temos o poder de fazer isso também. Entendi. Quer dizer, a presença do agente de segurança que você está argumentando na petição é que acaba sendo só física ali. Isso, e deficitária na unidade. Entendi. Nessa população carcerária, qual a relação, você falou da relação de número de presos, imagina, um amontoado de gente por servidores públicos. Na realidade do dia a dia, o que você mais ouve de reclamação do pessoal, do sindicato? O servidor está adoecendo, né? Infelizmente, esse ambiente de trabalho, síndrome de emparedamento, pressões, né? Porque do sistema. É difícil trabalhar dentro de uma unidade prisional. Só quem trabalha que sabe. Os conflitos existem, é um número de pessoas ali
muito grande para o espaço. Então, a gente enfrenta todo tipo de situação. E aí tem muitos colegas que, de repente, não tá, vai enfraquecendo, né? Vai adoecendo. O Estado dá apoio psicológico, algum tipo de capacitação, nenhum. Acompanhamento para estresse, depressão, enfim? Nada. Nós temos um núcleo de saúde do servidor que só tem um núcleo, não funciona. Infelizmente, colegas adoecem, licença psiquiatria, droga, álcool, e de repente some até, né? Primeira coisa que faz é abrir um procedimento administrativo por abandono. Não vão nem atrás da pessoa para saber se ela morreu, se ela está doente, qual foi o caso. Isso é corriqueiro, é coisa comum no meio. Mas nessa regra do jogo de relação relação de cão, né? Porque você tem do outro lado uma situação complicadíssima, tem muita pressão sobre o agente. Tem e dos dois lados, né? Porque a gente trabalha com o criminoso. E aí a administração também, da parte dela, ela trabalha assediando o servidor. Naquelas pressões assim, se você não for, acontece isso, se não, e vai abrir procedimento, e isso adoece. Eu fico imaginando também a dificuldade do agente, não do ponto de vista psicológico, só emocional, que isso é diário, de ele conseguir manter um conjunto básico de regras de conduta em relação a que ele tem que exigir do preso, dependendo da situação. Situações complicadas, né? Porque, infelizmente, o governo, a partir do momento que você entra, hoje até tem alguns cursos aí, né, de capacitação, mas não chega a todos. Acaba que não chega a todos. E é complicado. Tem coisa que, não sei, tem que ter uma reestruturação do sistema. A gente tem hora que questiona o número de aprisionamento muito grande também. São situações aí que... Com um caldeirão estourando desse todo dia, com agente de segurança penitenciária exposto lá, até de se assustar, e um número pequeno de rebeliões que a gente tem conhecimento aqui fora, pelo menos aquelas que explodem fora dos muros, né? Isso aí está controlado, né? Infelizmente, a gente também não sabe como. A gente tem aí alguns boatos aí, mas ontem mesmo teve vários incidentes em São Paulo, não sei se você viu. Sim. Incêndio em ônibus, o pessoal colocou incêndio numa viatura e jogou para cima do DEIC. Então, no nosso meio, a gente tem bastante, acho que você já deve ter ouvido falar, o SALVE. Sim. Então, é uma prontidão, mas é uma coisa também que não dá para a gente ficar falando muito, porque é por questões de segurança mesmo, né? Claro. Caiu a incidência de AIDS entre a população carcerária? Hoje já é mais controlado, né? Acho que os tratamentos aí, os remédios que vieram evoluindo, já não se fala muito mais em AIDS no sistema penitenciário. Mas não por uma questão de cuidado do ser humano preso em si em relação à questão de sistemas de proteção. Eu não sei avaliar isso, viu? Mas assim, o governo ele fornece os preservativos. Tá. Eu acho que a visita íntima a pessoa tem que trazer um atestado para fazer. Então tem o fato é que o indicador caiu. É. Com exceção da tuberculose que você comentava, que exige confinamento, que isso é muito preocupante. A tuberculose, a forma de transmissão ela é diferenciada, né? Ela é viral, né? No ar. Né? Aí você tem pessoa que de repente está doente que não sabe, e um ambiente que era para ter 5 tem 15, aí complica. O Gilson, o agente de segurança penitenciária, ele faz um concurso estadual. Vocês ainda têm muita dificuldade do cara residir próximo de onde ele mora na origem, quando passa no concurso? É difícil, porque imagino que ainda deve ter uma disputa muito grande por deslocamento, enfim, transposição. Tem, porque assim, os concursos antigamente eles eram regionais. Aí hoje é estadual, mas o pessoal tem muita vaga na capital. No interior, pelo padrão de funcional que existe hoje, de 160 por unidade, você não tem as vagas para o pessoal vir. Aí o pessoal começa em São Paulo e para chegar no interior é muito difícil. Se não abrir vagas aqui, não vai vir. O sindicato sob a coordenadoria, que você chama de coordenadoria noroeste, responde por 40 unidades. A relação de superlotação e de problema funcional
de deficiências em Bauru é igual nas outras unidades? É no Estado. No Estado de São Paulo. Hoje o Estado é deficitário em torno de 10 mil servidores. 10 no mil mínimo. servidores. Um piso de um agente estava contando em torno de R$ 2.700. Por volta de 2.700. Para essa jornada de 12 por 36. É isso. Tem embutido nisso na carreira algum benefício? O servidor ele adquire quinquênio a cada 5 anos, né? Tá. Tem direito a licença-prêmios, um benefício que o Estado dá também. Depois de 20 anos incorpora a sexta parte. Plano de saúde é como servidor e o IANSP? O IANSP é o plano de saúde de servidor estadual, né? Aqui em Bauru, com o recente contrato em relação ao IANSP, ajustou um pouco para vocês? A demanda continua alta? Melhorou porque ficamos sem hospital aí quase 2 anos. Para quem estava sem? Mas já foi melhor. Com a beneficência ainda está deficitário. Tá. Fechar o raciocínio em relação ao ponto central, lógico, da preocupação do servidor público, mas para a população saber desse dado que eu acho que estava passando um pouco despercebido. Deve dobrar, se dobra a capacidade de instalação, vocês esperam, quanto sindicato, que dobre a população carcerária também. Isso, porque se oficialmente nós vamos ter 1.550 vagas por unidade, no mínimo 2.500 por unidade, para jogar um número baixo. Então a gente pode chegar a 8 mil presos, 7.500 presos aqui, só na cidade de Bauru. Isso, pela experiência que nós temos, né, de sistema e de Brasil, a superlotação é um comum, né? Vocês não estão esperando nenhuma, boa-aventurança do Estado de que ele aumente a capacidade de vagas para regularizar a quantidade de presos. Uma boa-aventurança aí, eu vou falar para você, com relação ao CDP de Bauru, né? O CDP, embora ele está acima da capacidade, tem outros CDPs no estado de São Paulo que chega a ter 3 mil presos e a capacidade é a mesma do CDP de Bauru. Daqui. Mas o CDP daqui, mesmo com, só para reforçar o número, 844 vagas para 1.415 presos, tá bonzinho ainda. Tá bom. Aqui tá lotando gente, tá bonzinho. Tá no privilégio. É duro. O IPA tem, o antigo IPA tem uma situação, até por ter origem agrícola, bastante equilibrada. É a característica dela que mantém isso, dessa unidade? A estrutura do prédio, ela não comporta mais, ela já está no limite máximo, né? Então, ali já está estafado. Sei que envolve questões jurídicas, mas para comentar aqui no ar, a Prefeitura de Bauru realizou um estudo, que eu estava repassando para vocês, da chamada Área de Proteção Permanente, APP, que envolve 3 unidades aqui em Bauru. Uma é do sistema Água Parada, aqui, onde está instalado, ou já estava instalado, as unidades APP da Água Parada corresponde a quase 2/3 de todo o território de Bauru, daí a abrangência dela, indo na direção de Avaí, Reginópolis, é muito grande. E segundo a legislação estadual, há restrição de aumento de população, seja de qualquer natureza, em função das questões sanitárias neste lugar. Então, mas a questão ela é complicada. Sempre existe aí uma brecha, né? Principalmente porque já existiam essas instalações. E o governo ele não vai falar que ele está aumentando. Ele vai falar que ele está adequando, que é o que fala, né? Fazendo adequação interna, embora esteja aumentando a capacidade. Embora esteja aumentando. Com as consequências do ponto de vista ambiental, da legislação, do ponto de vista de esgoto, questão sanitária. Isso, até na questão das construções de presídio, o governo vem enfrentando muita dificuldade com autorizações de construções, né? Sim, sim. Então, em virtude disso, a reforma, eu acho que é uma brecha. Gilson, obrigado por você repassar os números conosco aqui, reforçar a questão da questão do servidor público municipal e deixar claro para as pessoas que das 2 unidades em reforma, isso significa aumento de população carcerária. Obrigado a você, Nelson. A oportunidade de a gente estar colocando aqui o ponto de vista do trabalhador, do sindicato, da categoria, porque infelizmente só é ouvido o governo, né? E de repente tudo que o governo fala é uma verdade verdadeira. Vocês têm dificuldade de comunicação com a SAP nessas questões de negociação? Não é comum, né? A gente conversa, oficia, mas ultimamente, depois da nossa... Em agosto nós tivemos uma reunião para dar continuidade a assuntos da greve. Só que de agosto para cá a gente não consegue mais reunião. Entendi. Eu não sei se é pelo período eleitoral, né, que se encerrou,
ou até então porque tinha a questão da concorrência ao governo, agora já está edificado. Sim. Então a gente está num período de transição também, né? De repente pode mudar secretário, não muda. Mas o governo fica um pouco mais a mais tranquilo, até relaxado por causa da eleição em primeiro turno, a relação funcional. Agora, infelizmente, do nosso ponto de vista, a gente tem mais 4 anos de sofrimento. Mais dificuldades. De dificuldades aí, porque esse ano já foi difícil, tivemos uma greve bastante difícil, com o governador até falando de prender funcionário que não recebesse preso, isso foi noticiado na mídia. E como que a gente não está se negando a trabalhar, a gente está querendo passar uma realidade que nós vivemos e estamos sofrendo dentro dela. Só que se a gente não pede ajuda para órgãos competentes e que na maioria das vezes se isentam, né, se eximem, o que a gente vai fazer? Porque a nossa realidade, quem conhece, infelizmente, somos nós. Justo, obrigado. Para reforçar, o sistema penitenciário de Bauru tem 2 unidades em reforma. Com a duplicação das vagas, a nossa população carcerária instalada na cidade vai certamente aumentar. Atualmente são 5.145 presos nas 4 unidades que existem em Bauru.